Uma bomba caiu no mercado de relações internacionais esta semana. Recentemente, a revista Infomoney lançou uma pesquisa na qual mostra que RI é o curso com a segunda maior taxa de desemprego de todos os cursos. E agora? Eu desisto de RI? Eu procuro outro curso? Não faço faculdade? Bem, nesse vídeo você vai entender um pouco o porquê disso está acontecendo e saber se a solução realmente é mudar de área ou, enfim, estudar outra coisa. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Bora pro vídeo. Bem, vamos então agora analisar juntos o porquê desse fenômeno está acontecendo. Bem, é claro que vamos considerar aqui que essa pesquisa é verdadeira, beleza? O intuito desse vídeo aqui não é refutar a pesquisa, beleza? A gente também nem sabe também como é que essa pesquisa foi realizada, mas vamos partir da premissa que, cara, realmente essa pesquisa é verdade, que tem vários aí, pessoas graduadas em RI e que estão desempregados. Bem, um dos motivos, eu acho que esse é o principal motivo para ter, né, essa quantidade tão grande, é o fato de RI ser um curso muito amplo. E aí é aquilo, né? É uma faca de dois gumes. Então, por um lado, o fato de RI ser um curso amplo te dá várias possibilidades, te dá várias áreas de carreira, de profissão que você pode atuar. É uma área que diferente de outras áreas como economia, direito, são áreas mais, digamos, restritas, né? São áreas mais especializadas. RI não é tão especializado assim, você vê um pouco de tudo. E isso, muitas das vezes, faz com que o profissional, né, a pessoa que se forma em RI, ela não tenha uma especialidade em alguma coisa. Beleza? Então esse é o outro lado. E isso faz com que o mercado de trabalho não consiga absorver bem essa pessoa aí de relações internacionais. Mas é aquilo, né? Existe esse problema, existe essa questão, mas você pode também usar essa característica do curso como um aliado seu, algo a seu favor. Então, por exemplo, você vai lá estudar o curso, beleza? Vai fazer a graduação, e você vai ver lá que você vai estudar áreas, né, como direito internacional, você vai estudar economia internacional, relações internacionais, geopolítica, enfim, você vai estudar, cara, várias coisas, beleza? E você vai gostar de alguma coisa, vai ter uma coisa que vai ter mais preferência, né? Então, pô, gostei muito da parte de entender como funciona essa questão dos refugiados, de asilo político, não. Vou mais para a área do direito internacional. Ou então, eu gosto mais da área financeira, de entender como os mercados funcionam, vou me especializar em economia internacional. Então, eu acho que é um pouco por esse caminho. Nesse sentido, claro, né? A faculdade poderia ajudar um pouco, né, de falar isso, ter essa conversa mesmo, esse diálogo com os alunos, né, que estão entrando agora em RI, falar que é um curso muito amplo e tal. E para dar esse enfoque também, né, é um processo até de autoconhecimento, isso que eu acho legal do curso também, que você vai estudando e você vai vendo, pô, isso aqui eu gosto, isso aqui não. Porque o que acontece muitas pessoas entram na faculdade e infelizmente elas não sabem o que querem fazer. Então às vezes o cara, sei lá, entra em economia, mas chega lá no final das contas ele não trabalha com economia e trabalha com outra coisa, porque não era aquilo que ele queria estudar, entendeu? Então, isso eu acho legal de RI, que é um curso que abre as portas e não te limita, não te deixa numa caixinha fechada para você atuar em um determinado setor, beleza? Então é isso, é você saber aproveitar essa característica do curso, que eu acho boa, e se especializar. Então, de repente, fazer cursos de economia. Se você gosta de mercado financeiro, você pode ir lá e tentar fazer cursos de CPA 10, CPA 20, que, para quem não conhece, são certificações aí para você trabalhar, né, atuar mesmo dentro do mercado financeiro, que são requisitos obrigatórios. Então, você vai fazendo esses cursos, vai estudando, até mesmo pelo YouTube, pela internet, e vai se aprimorando, beleza? Então, eu acho que o que mais falta é essa questão de especialização e o segundo ponto que eu já meio que emendei aqui, que é a capacitação, que é super importante. Então, se você quiser trabalhar em qualquer lugar, independente se você vai ser empreendedor, setor público ou setor privado, que a gente já vai ver nesse vídeo, um pouquinho de cada um, você tem que se capacitar. Você tem que dizer, ó, meu foco é esse aqui, eu fiz RI, mas eu sou especializado na área X, na área de logística internacional, ou na área de comércio exterior, beleza? Então, é um pouco dessa ideia. Bem, se você tem interesse em relações internacionais, provavelmente você tem interesse em geopolítica, em geografia, um pouco entender como funciona o nosso mundo, entender os países, a dinâmica, gosta de história, beleza? Então, cara, o internacionalista, basicamente, dentre as habilidades, mas, cara, se você está aí na escola e gosta desses assuntos, isso pode ser um indicativo de que
realmente a área de RI é mais para você, beleza? E aí, nesse ponto, a gente pode chegar aí em 3 áreas nos quais você pode trabalhar, que é basicamente aí no setor público, no setor privado e, como eu já dei uma colinha, né, no empreendedorismo. No setor público, você pode entrar para o Itamaraty, né, que é o que todo mundo fala, né? Quando as pessoas falam de relações internacionais, a primeira coisa que vem na mente de várias pessoas é: você vai fazer concurso para o Itamaraty, vai ser diplomata, né? É sempre assim, né? Então, enfim. Todo mundo, quem nunca passou por isso, vai passar algum dia, é certo. Eu já passei por isso várias vezes quando eu fui falar que eu estou fazendo relações internacionais, então, assim, é uma coisa super comum. Mas fato é que, assim, para você fazer o concurso Itamaraty, você não precisa ter uma graduação em RI especificamente. Por exemplo, um cara que está cursando letras, biologia, sei lá, matemática, um bagulho assim, nada a ver, ele pode fazer o concurso do Itamaraty e assim entrar aí para ser embaixador, enfim, diplomata, entendeu? Então, não existe essa obrigatoriedade de você ter um curso de RI. Porém, cara, o curso de RI vai te ajudar muito a fazer essa prova, porque, enfim, nessa prova você tem que estudar aí um pouco de inglês, tem que saber um pouco de inglês, um pouco de espanhol, até mesmo um pouquinho de francês, beleza? Então, pô, você precisa saber pelo menos 2 línguas, no mínimo 2 línguas, beleza? Além do português, claro. E você precisa saber aí também de conteúdos relacionados à história, à economia, à teoria de RI. Então, pô, a gente vê isso na faculdade, então meio que já é um adianto, né? Então, cara, para quem quer fazer essa prova e para passar para esse concurso, RI, super recomendo. Outro ponto também, se você quiser trabalhar na ONU ou trabalhar em algum outro organismo internacional, de repente trabalhar em ONGs, né? Ou então de repente atuar na Acnu, que é a Associação para Refugiados da ONU, ou algo do tipo, RI também é uma boa opção, beleza? Até mesmo se você quiser trabalhar dentro aqui do governo, além, claro, do Itamaraty, né? Então, por exemplo, existem alguns cargos, dependendo das instituições, como, por exemplo, o BNDES, que você pode ter lá o seu currículo, o seu diploma de RI e conseguir aplicar para um cargo que seja ali similar, de repente, para, não sei, analisar investimentos internacionais ou algo mais voltado para essa área do internacional, beleza? Porque até mesmo instituições públicas têm uma certa demanda, né, com relação a isso. Então, o IBGE tem lá, por exemplo, um departamento, né, de relações internacionais, né? Inclusive, fiz o concurso agora, né, do técnico para ir para técnico do IBGE, né, do CNU. E, cara, eles têm lá um departamento específico para isso. Então, uma possibilidade aí, de repente, de eu conseguir me especializar. Então, cara, tudo isso eu tenho que levar em conta, beleza? Então, não fique preso a essa mentalidade de que, vou fazer a faculdade e já vou ter um emprego garantido, né? Não é bem assim, né? A faculdade ajuda, mas também tem que ter o seu esforço, sabe? Então, tem que estudar por fora. Se você quiser ir para uma área mais específica, de repente tem que fazer alguns cursos livres, ou de repente faz uma pós-graduação, MBA, enfim. Vai depender do seu objetivo. Para não ficar muito longo, vamos continuar o vídeo, beleza? Vamos deixar isso para outro momento. A segunda opção, como eu falei, é justamente o setor privado, né? Então, trabalhar em empresas, beleza? Então, aí, cara, tem um catatal de possibilidades. Você pode trabalhar aí com comércio exterior, então analisar aí questão de tarifas aduaneiras, então barreiras comerciais que os países, né, eles impõem, né? Então, por exemplo, a questão aí dos Estados Unidos e China, existe essa guerra comercial e aí alguns produtos, eles têm um imposto mais caro para você poder importar e outros não, entendeu? Ou então, até mesmo, sei lá, produtos com a Índia, enfim, com qualquer país, beleza? Então, essas disputas, elas sempre acontecem, afinal de contas. Como eu já falei aqui em alguns vídeos do meu canal, vivemos nesse cenário aí de anarquia internacional, ou seja, esse cenário aí no qual as pessoas, os estados estão sempre lutando para poder, enfim, prevalecer os seus interesses. E isso faz com que cada um bote uma barreira comercial, uns sejam mais abertos ao mercado, outros se fechem mais, sejam mais protecionistas, então tudo vai depender. E um cara que entende muito bem disso, o cara consegue chegar para um dono de uma empresa e falar, não, ó, é melhor a gente investir, sei lá, na China, porque na China lá tem mais incentivo para isso, e, por exemplo, em algum outro país não, entendeu? Então, você entendendo isso facilita muito. Além disso, você pode trabalhar também com uma área que eu acho super interessante, que é a questão de análise de risco internacional. Então, por exemplo, você analisar aí se o país está à beira de uma grande crise, porque isso está muito legal também, né? Com a questão de você analisar não só politicamente, mas economicamente a situação financeira e, enfim, social do país, então ver se o país está em muitas guerras. Além disso, também você pode trabalhar no mercado financeiro, né? Muito pautado naquela ideia, como eu já falei, né? De você analisar o risco país de um lugar, né? Então você vê se vale a pena investir lá ou não. Então,
é uma profissão também que a gente pode atuar super, digamos assim, a gente está super inserido nessa área de análise de investimentos internacionais, beleza? Então, essa seria uma outra profissão na qual aí, vocês ou algum de vocês aí que possam ter aí interesse em mercado financeiro podem também atuar. Mas, com relação, como eu falei, ao empreendedorismo, né? Como é que eu posso ser um empreendedor e ter uma graduação em RI? Bem, uma das ideias, né, que você pode fazer, né, de você montar o seu próprio negócio, seria justamente você promover aí uma empresa de consultoria internacional, ou seja, você vai prestar serviços de consultoria para empresas, muito naquela ideia também, por exemplo, de você analisar o país, de você entender como está a situação, de você ir lá gerar relatórios, você ter uma equipe lá junto com você, fazendo, proporcionando dados aí, falando, ó, não é muito bom, não é muito legal você fazer isso, isso aqui pode dar problema, existe essa barreira aqui, alfandegária, beleza? Então, em termos de comércio internacional e de, enfim, comércio exterior, de repente, às vezes, não vale muito a pena você, sei lá, abrir uma empresa num país X, entendeu? E, de repente, vale mais a pena você abrir em outro, entendeu? Então, todos esses dados, né, eles são considerados por um internacionalista, principalmente no que tange aí a consultoria internacional. Então, é um caminho que você pode trilhar aí, sem depender, por exemplo, de uma empresa ou até mesmo do governo. E, claro, vocês também podem criar um canal no YouTube, como eu fiz aqui, beleza? Falando sobre RI, discutindo um pouco dos conceitos que a gente até aprende na faculdade e tal. Então, é uma forma também de você estar contribuindo aí para as pessoas saberem mais sobre o que é RI e as ideias, né? Às vezes a pessoa também não tem a condição de estar em uma faculdade e ela quer entender um pouco mais para ver se ela gosta, então de repente a pessoa está em dúvida entre, sei lá, pô, não sei se quero fazer RI ou economia, que era uma dúvida que eu tinha, inclusive, beleza? Não sei se quero fazer RI ou economia, sempre tive essa dúvida. Aí eu queria que tivesse algum canal lá que, pô, tivesse algum vídeo, né, falando sobre o RI, um pouco das matérias, pra eu ter uma noção, tipo assim, não, beleza, eu vou estudar isso, eu vou estudar, sei lá, teoria de RI, eu vou estudar geopolítica, eu vou estudar economia internacional, sabe? Eu queria ter um pouco desse conteúdo até para poder ajudar na minha decisão, né? Coisa que, infelizmente, eu não achei muito no YouTube, pois são poucos os canais que realmente fazem vídeos sobre isso, beleza? Então, é uma forma de você estar ajudando aí várias pessoas e estar aí expandindo o conhecimento, né? Mas vamos ao que interessa, então. Vamos, então, aos salários que um profissional de RI, seja no setor público, seja no setor privado, ou seja empreendendo, ele pode aí conseguir com a sua graduação, beleza? Falando então do setor público, a gente fala um pouco do Itamaraty e tal, né? E no caso do Itamaraty, se você olhar aí o salário médio, né, dos diplomatas no Brasil, você vai ver que é a partir aí de R$19.000 mensais. Galera, é bastante coisa. Acho que muita gente com esse valor já estaria, pô, feito na vida, tá ligado? Então, é uma forma, sim, cara, de você ganhar aí bastante dinheiro e você também tá fazendo uma função muito importante, né? Que é estar representando o Brasil externamente, né? Então, você vai estar lá representando os interesses do Brasil, tentando sempre buscar ali as melhores negociações para o Brasil crescer. Então, eu diria, é uma profissão bem nobre e, além disso, paga bem. Só que, claro, né, galera? Por ser tudo isso e ter essa função toda, é um concurso super difícil, sabe? É bem difícil mesmo o concurso Itamaraty, mas, claro, se você é um cara, é aquilo que eu falei no início do vídeo, se você é um cara que se dedica, que você vai lá, estuda, faz curso, se aprimora em tentar entender o máximo que você conseguir, cara, você vai conseguir passar. Em uma hora você vai passar, entendeu? É inevitável. Se você insistir várias vezes, você vai conseguir. Então, tá aí uma possibilidade, né? No setor privado, eu falei muito da questão do comércio exterior, de você ser, de repente, aí um analista de risco internacional ou algo do tipo, beleza? E aí, no caso aí de comércio exterior, os salários vão variar aí, né? De R$6.000 mensais a R$12.000. Então, um salário, digamos, médio, né? É um salário, pô, R$10.000, vamos te pegar assim, R$10.000 um salário ok, beleza? Ainda mais se você mora sozinho, então, pô, super de boa. Então, é um salário relativamente razoável. Já na área financeira, como eu falei, do mercado financeiro, que inclusive é uma área que eu tenho interesse no futuro aí, de repente, de trabalhar, né? Não sei, só o futuro nos dirá, né? É uma área aí que você pode ganhar entre R$8.000, R$15.000, dependendo da sua experiência. Então, assim, tem até questão, por exemplo, no caso de mercado financeiro especificamente, das certificações. Você tem uma série de certificações que você pode obter ao longo do tempo
para você poder se especializar, entender um pouco mais como é que funciona o mercado financeiro e futuramente você ir para uma área que seja mais específica para relações internacionais. Então, por exemplo, você pode, dentro do mercado financeiro, como eu já falei, ser um analista de investimentos internacionais, entendeu? Então você pode ir lá, por exemplo, começar com a CPA 10, que é o que eu estou estudando no momento, que é a certificação a mais básica, digamos assim, né? A primeira de todas da hierarquia, digamos assim, que tem dentro do mercado financeiro, e você vai avançando para uma CPA 20, para uma CEA, e aí assim vai, entendeu? E aí por isso que você consegue salários mais altos, tem até a questão também de ser um mercado que paga bem, então, de repente, para você que gosta de entender um pouco como a economia funciona e tentar atrelar isso às relações internacionais e à dinâmica de mundo, de repente, para você possa ser uma opção aí viável. E no caso do empreendedor, Matheus? Bem, aí o salário vai variar bastante, beleza? Porque é aquilo, né? Os empreendedores, eles têm essa questão, que eles têm que sempre lidar com a incerteza, né? Porque como eles não recebem um salário fixo todo mês, eles têm ganhos muito variáveis, né? Mas pegando aí numa média, mais ou menos, né? De quanto que uma empresa, por exemplo, de consultoria internacional pode ganhar, né? Uma consultoria independente pode ganhar, pode variar aí de entre 5 mil reais e até 20 mil reais ou até mais, porque é aquilo, né? Se a sua empresa for muito boa, tu tiver lá no auge e tal, tu pode ganhar com certeza aí mais de 40 mil reais tranquilamente, sabe? Então, o céu é o limite, basicamente, dentro dessa área de empreendedorismo e tal, né? Então, mas é uma forma de você enxergar a situação, de repente você tem uma noção assim e tal, só que claro, né? Esse valor, por exemplo, de 20 mil reais, tu não vai conseguir do dia pra noite, né? Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que ficar, de repente, várias horas aí estudando, montando empresa, entendendo como é que funciona esse mercado aí de consultoria internacional, ver se tem público, ver se tem cliente, aí abre empresa, enfim, ver toda a questão jurídica também, porque para abrir uma empresa também não é tão fácil assim no Brasil, existem várias regras para você poder abrir uma empresa, então assim, cara, é algo trabalhoso, mas é aquilo também, dependendo de como tu foi, dependendo de quanto esforço tu vai empregar e, claro, se tem clientes ou não, você consegue aí obter faturamentos muito maiores, por exemplo, do que uma pessoa que trabalha no setor privado, né? Então, tudo vai depender de qual é o seu estilo, entendeu? Então, tipo, pô, eu sou um cara que quero ter meu salário lá todo mês, sabe? De repente, pra você, o setor privado pode ser uma boa ideia, justamente porque é o salário mais fixo e tal, tu tem mais previsibilidade de ganhos, né? Ou então, por exemplo, se eu quero trabalhar no setor público, quero trabalhar representando o Brasil, aí, cara, Itamaraty, ONU, aí é mais pra essa vibe, entendeu? Então, no final das contas, tudo depende de qual é a sua, digamos, vocação, qual é o seu estilo, beleza? Além disso, eu queria dar uma palavrinha também pro pessoal aí do ensino médio, beleza? Que não sabe ainda muito bem o que é da vida ou que está analisando aí as áreas. Bem, se você quiser RI e quiser fazer essa graduação, cara, eu acho que uma dica fundamental também para esse curso é você aprender idiomas, ou se você já tem uma noção de algum idioma, como, sei lá, o inglês, que é o mais importante, né? É um dos fundamentais aí, né? É bom você dar uma aperfeiçoada no inglês, porque assim, cara, na faculdade, o professor já falou, eu estou no primeiro ano, e o professor já pediu pra gente ler alguns livros em inglês, beleza? Inclusive um recomendou, pediu lá pra gente ler um livro em português, mas ele falou, não, a versão em inglês é melhor para vocês lerem, porque ela é mais completa e tem na seu inglês, então, cara, aprender um idioma é fundamental, não só em RI, mas também em outros cursos, né? E até mesmo para o mercado de trabalho, porque no final das contas, quando você acabar sua graduação, um dos critérios que a empresa vai exigir de você é justamente se você sabe falar vários idiomas, principalmente o inglês, ok? Inclusive, eu vou deixar aqui um link na descrição de uma plataforma no qual você pode treinar o seu inglês e conversar com nativos, que é justamente o Cambly. Com esse link você vai ter então acesso a uma conversa de 5 minutos na qual você vai poder falar com qualquer tutor dentro do Cambly. E aí, se você gostar, você vai lá e faz o plano. Eu super recomendo, porque afinal de contas, uma das plataformas que me fez aí aprender muito inglês, e principalmente a parte de conversação, que é uma parte que eu até um tempo atrás eu tinha dificuldade, quem me ajudou nisso aí, majoritariamente foi o Cambly, beleza? Então, só entrar aqui no link para vocês verem e, se gostarem, vão lá e fazem um plano. Enfim, no final das contas, galera, o que mais importa é justamente você fazer o seu, você se capacitar, você se especializar. Afinal de contas, RI
é uma área muito abrangente. Enfim, galera, não desanimem. E outra coisa, se você quiser realmente estudar isso, em vez de vocês ficarem preocupados que não tem emprego e tudo mais, vamos focar na ação. O que é a ação? Beleza, eu tenho que me especializar, como eu já falei. Então, o que eu vou fazer? Uma das sugestões, né, uma das alternativas, né, se vocês me permitem dar uma sugestão, é justamente a questão de vocês fazerem justamente cursos livres gratuitos, que vocês têm hoje em dia vários cursos online que estão aí na internet, então vocês têm vários sites para vocês poderem explorar e que são gratuitos e você pode fazer a qualquer momento do seu dia, beleza? Então, é uma forma aí de você estar estudando o que você gosta, de você aprender aquilo que você gosta, entender um pouco da história, porque, cara, isso bem ou mal abre sua mente, abre sua cabeça para várias outras portas, então é uma forma também de você não ser aquela pessoa de cabeça muito fechada, de você sempre estudar aquilo e vai viver a vida inteira estudando só uma coisa só, entendeu? É uma forma de você diversificar mesmo um pouco, né? Isso eu acho legal do curso. E você também fazer isso, e você, vamos supor, eu gostei dessa área, vou fazer um curso sobre isso, vou fazer um curso sobre comércio exterior, vou fazer um curso sobre como funciona, sei lá, a lei dos refugiados no Brasil, entendeu? Então, são esses temas, assim, são essas sacadas que é legal você ter isso logo no início do curso, né? Então, por exemplo, eu tô no primeiro ano da faculdade, nem terminei ainda o segundo período, mas eu já estou fazendo curso livre, já estou usando até para poder contar como horas lá complementares na faculdade, né? Então, é uma forma, é basicamente um ganha-ganha, né? Então, no meu caso, por um lado, eu ganho as horas que eu preciso para poder completar o curso, que todos precisam cumprir com essas horas, né? Aí tem uns que fazem cursos livres, outros fazem atividades dentro da faculdade, ok? E, por outro lado, eu estou me especializando, eu estou me capacitando para depois, quando terminar a faculdade, eu ter certeza que eu vou conseguir um trabalho aí em algum lugar, ou que eu vou ter conhecimento suficiente para, de repente, aí abrir uma empresa. Então, cara, no final das contas, cara, fazer curso tudo de bom. Você consegue, se você é um cara organizado, disciplinado, você consegue ajustar esses horários tranquilamente na sua grade, é bem flexível, né? Então é uma coisa que eu estava buscando quando estava tentando fazer essas atividades, né? Flexibilidade, né? Porque minha rotina no momento é bem, não diria caótica, mas é bem agitada, né? E imagino que a sua também seja. Então acho que essa é uma boa opção aí para quem está querendo aí atuar nessa área e também fazer esse curso, que é um curso muito bom. E no final das contas, quando eu tiver formado, e você também, né, tiver formado em RI, a gente vai olhar um pro outro e a gente vai falar assim, aqui é time RI, esquece! Galera, no geral foi isso. Esses vídeos ficam um pouco mais longos, mas é porque é muita informação, são muitos dados, mas eu espero que com esse vídeo vocês saiam daqui pelo menos dizendo assim, agora a gente tem uma noção de como é RI, o porquê que está tendo essa questão, beleza? De muitos empregados e mais importante de tudo, como eu posso fazer para solucionar isso, beleza? No geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e até a próxima.